Eleitoral, Lei número 4.737, de 15 de junho de 1965. O homem do interior e o único candidato ao Senado do interior de São Paulo. Eu conto com o seu apoio, o seu voto, o seu amparo e a sua reza, dona Maria. Vamos lá, minha gente. Compatriotas, quando crucificaram Cristo, o Império Romano pensou com isso que tinha acabado com o cristianismo. Muito pelo contrário, aí é que ele surgiu e saía 2000 anos. Quando enforcaram e esquartejaram Tiradentes, o grande proto-mártir da liberdade, pensaram que com isso iam sufocar os ideais de libertação do Brasil. Balas comuns hoje trazem vestígios de compatriotas que caíram vítimas da sanha assassina, entreguista e colonialista desse país. Mas nós não vamos calar a nossa voz, nós não vamos interromper o nosso caminho de libertação, e o PNM convoca os jovens para se mobilizarem nesse sentido. Tem de ser apurado e tem de pagar bem caro os crimes àqueles que cometeram esse genocídio hediondo. São Paulo dos Trilhos. Almino, governador. Almino falou para milhares de trabalhadores sem casa na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da capital, e assumiu um compromisso. Não tenho o hábito de ser promessinha, nem promessão. Não faço do meu programa de TV uma série interminável de promessas que no fundo são mentirosas. Vocês veem a TV em certos programas, dá a impressão que o sujeito é santo milagreiro. Chega lá e resolve tudo. Faltam 2 milhões de casas em São Paulo. O atual governo faz de conta que está enfrentando o problema. Conseguiu construir 45 mil casas em quase 4 anos de governo. Aplicou $1 bilhão por ano nas estradas. Eu assumo perante vocês como compromisso de honra de uma vida inteira dedicada à causa popular. E eu, governador de São Paulo, aplicarei nenhum centavo menos, $1 bilhão por ano para a construção de casas para o povo de São Paulo. Na cabeça da cédula, na cabeça do eleitor. O X é no primeiro. Boa sorte, São Paulo. Almino, governador. São Paulo, forte, mais trabalho, mais amor. Almino, governador. Almino, governador. Escola grátis, melhoria do ensino. Almino, 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 Almino. Saúde, casa própria pra quem é trabalhador. Almino, governador. O dia é 3, outubro é o mês. Almino, Almino, a vitória é de vocês. Vote 12. Vote PDT. Sou Rui Gonzalez. Sou da Baixada Santista, do Guarujá. As propostas políticas de Almino são as minhas propostas também. São propostas limpas, claras, transparentes, sem mentiras ou promessas. Você aí da Baixada Santista, dessa vez, vem com Rui Gonzalez. Almino, governador. Sim, você me conhece de jornal, rádio e televisão. Meu nome é Flávio Adalto. Fui presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo e do Brasil. Tenho um projeto para que o esporte seja levado a sério em nosso estado. Preciso do seu voto para aprová-lo. Com Almino. Almino, governador. Como prefeito de São José dos Campos, criei a Guarda Municipal. Na Assembleia, exigirei mais polícia nas ruas para garantir a segurança da população. É Antônio José, homem certo pra gente votar. Almino, governador. Sou Arão Galante, ex-prefeito de São Bernardo do Campo. No Congresso, vou continuar a luta pela população humilde e sofrida da nossa região, a mais castigada pelo governo Collor. Com Almino, governador. São Paulo dos Trilhos. Almino, governador. Quero conversar com vocês sobre educação. A questão da educação é uma vergonha para o país e principalmente para o nosso estado, o mais rico da federação. Faltam hoje em São Paulo 17 mil professores, 8 mil salas de aula,
Isso que nos revela é a própria Secretaria da Educação do atual governo. Será que o governo Quest considera a educação um problema menor? Qual é a desculpa final? Falta dinheiro? Ora, se o dinheiro é curto, vamos aplicá-lo quase que integralmente no que é essencial. Trazer de volta esses professores. Construir essas salas de aula. Para isso que serve o dinheiro do Estado e não para gastar em publicidade oficial e outros luxos. O meu tempo com vocês é pouco, mas continuarei conversando em outros programas sobre minha proposta para a educação e outras necessidades fundamentais da população. São Paulo, a sorte é sua. Quem lembra sabe, CDS. Não adianta o desespero do indeciso. As pedras que atiram contra Deus, nos céus transformam-se em estrelas. Eleitor, não machuque esse coração. Você está dentro dele. Maluf, governador, com Ferreira Neto. Meu nome é Renato Cordeiro. Dedico a vida ao ideal coletivo como médico e advogado. Não quero ser mais um candidato. Quero ser seu deputado federal. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. Cansado como você de tanta incompetência, venho propor renovação. Minha experiência como médico e ex-secretário de saúde me autoriza a pedir o seu apoio e em troca garanto trabalho e seriedade. DIB 1104 com Maluf e Ferreira Neto. Vocês nos conhecem, sempre estivemos ao lado de Maluf e nas horas mais difíceis. Agora contamos com todos. Escreva daí o 1103 e honraremos o seu voto. Como ex-presidente do Santos, acredito que o esporte com currículo escolar é hábito desde a infância, com uma juventude forte sem vícios. Miguel Assad, 1114, com Maluf Ferreira Neto. BDS. São Paulo precisa ser bem representado. Você me conhece. Fui considerado o melhor presidente que a Assembleia já teve. Por você, por São Paulo, conto com seu voto. Para deputado estadual, Mantelli Neto, 11156. Há muitos anos, como médico, venho orientando sobre planejamento familiar. Você que me conhece sabe que sou um pioneiro desta luta, hoje um direito nas Constituições Federal e Estadual com minha contribuição. Coimbra 11123 com Maluf e Ferreira Neto. Sou o comunicador Edson Silva da Rádio Capital. Meu objetivo, defender você. Sou a voz jovem que fala pelo povo. Minha vontade de servir vai além do microfone. Junto com o Maluf, vamos renovar a Assembleia e dar vida nova ao Estado de São Paulo. Preciso de sua ajuda para combater o tráfico e uso de drogas em nosso Estado. Conto com seu apoio. Meu nome é Garibe. São Paulo pôde comprovar meu trabalho frente às administrações regionais. Não vim para prometer, vim para renovar. Continuarei trabalhando por São Paulo com o Maluf. São Paulo é Maluf, sim senhor. Armando Prado, 11127. Amparo, 11131. Luiz Bisotto, 11200. Antônio Saad, Tonhão, 11173. Meidão, 11118. PRM. Amigos de Capão Redondo, Capela, Socorro e Campo Limpo. Somos mais de 500 mil eleitores com um representante para exigir saúde, transporte e segurança. Vamos colocar nossa região no mapa do progresso. Marcos Vinícius, 3636, com Maluf e Ferreira Neto. Assim como você, me desiludi com o processo político brasileiro. Por isso me candidatei. Para mudar, preciso do seu voto. Vamos juntos reconstruir nosso país. Minha gente, vamos ajudar o Zico a transformar o Brasil no campeão mundial do esporte. Carioquinha, 3677, com Maluf e Ferreira Neto. Sou humilde, mas tenho coragem de lutar por você. Vicente Pereira, 3643. PRM. Neftales. Fui prefeito de Guarulhos, presidente da Assembleia Legislativa e presidente do grupo de trabalho que elaborou a Constituição. Quero colocar essa experiência a serviço de nosso povo. Maluf, governador, Ferreira Neto, senador. Sou Salgado, o que defende a redução dos impostos prediais de Praia Grande e região. Amigos de Araras região, sou esportista e amo as crianças, lutarei por elas. Renove, faça São Paulo crescer. Patrício de Castro, 36147. Sou Marcos Coraza, 36104, em linha direta com você, para provar que nem todos os políticos são iguais. A alegria e o sorriso precisam votar. Deputado tem que ser o seu representante, não fazedor de promessas. Não Ponce, 36222. Sou Aurênio Alves, acredito na reconstrução moral para São Paulo.
São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo, é Maluf, sim senhor. O Jaime não tem jeito mesmo. Anda dizendo para todo mundo aí que é trabalhador. Você que é trabalhador mesmo, faltou um dia no emprego, o que acontece? É descontado, né? Faltou uma semana, desconto nas férias. Um mês, então, você está no olho da rua. Pois muito bem. O Jaime foi deputado durante 4 anos. E durante esse tempo todo, sabe quantas vezes ele foi ao trabalho? Só 2 vezes. E ainda tem a coragem de sair por aí cantando São Paulo é Jaime porque Jaime é trabalhador. Ei, Jaime, você não mudou nada, hein? O PT é sempre assim. Na hora H, vem com tudo. Neste fim de semana provou que faz acontecer. No sábado, enquanto o Suplicy deu um banho no litoral, nas caminhadas e carreatas na Praia Grande, Guarujá e Ubatuba, Plínio comandou carreatas de comites em Santos, São Vicente, Cubatão, Jaú, Bauru e Botucatu. Em Jaú, deu um recado especial pra gente do interior. Eu quero dizer a vocês que é esse desenvolvimento que vocês querem. O desenvolvimento em que, junto com o chaminé, tem a favela, tem a deterioração do rio, tem o cortiço, tem a violência, tem a deterioração da vida urbana. Nós vamos fazer desenvolvimento para Jaú, mas desenvolvimento com equilíbrio, com respeito às pessoas. Depois do comício de Bauru, Plínio deu uma entrevista para a imprensa local e revelou como vai chegar no segundo turno. Nós vamos fazer o que estamos fazendo. Nós estamos denunciando que este país é um país injusto. É um país em que alguns têm tudo e milhões não têm nada. É isso que nós vamos continuar fazendo. Em Botucatu, na praça principal, Plínio contou para a multidão os seus sonhos de Brasil. O país da juventude alegre, o país da professora bem paga, ensinando com certeza. O país da mulher que é respeitada, o país do negro que não aceita preconceito e que é protegido, o país do operário que tem os seus direitos, o país do professor que tem a liberdade da sua cátedra, o país dos brasileiros que acreditam que, na verdade, nós somos filhos de uma grande nação. À noite, o nosso time foi completinho na periferia de São Paulo. Plínio, Suplicy, nosso vice Herman e mais Erundina e Lula falaram grosso. Primeiro em São Mateus. Não se quer o poder aqui neste palanque, simplesmente para se aproveitar das benesses do poder. Quer o poder neste país, desde que seja para dignificar a vontade do povo. Mas a sociedade que queremos construir é a da esperança, da fé na liberdade, na democracia, na justiça social, que nós haveremos de construir. Eu, quando vejo na casa de um peão um cartaz do Maluf, eu fico com raiva, porque esse peão, ele está votando na raposa para tomar conta do galinheiro dele. E a raposa vai comer as galinhas dele. Ele vai ficar sem as galinhas. Na mesma época, faltando poucos dias para as eleições, e eu estava em 3º lugar, muito longe do primeiro colocado, que eu não falo o nome para não sujar minha boca. Mas em São Miguel, nosso comício entrou para a história. Nunca se viu tanta gente junta por lá. Esse comício, inegavelmente, é maior do que o da campanha da Luísa e maior do que o da campanha do Lula. Consequentemente, o Plínio também irá ganhar as eleições aqui em São Miguel Paulista. Foi aqui, ali naquela igreja, que eu fiz a primeira palestra depois que eu voltei do exílio. Foi a primeira vez depois do meu exílio de 12 anos que eu voltei a ver a cara
sofrida, a cara sentida, mas a cara séria do meu povo. Eu tenho uma emoção enorme de pensar que foi a primeira vez que eu voltei a ver o povo de São Paulo. CT São Paulo. A Rede Povo volta amanhã às 8h38. Você sabe que o Jaime não é trabalhador. Então diga, Plínio. Não temos promessa. Nosso compromisso é de levar a voz de todos os segmentos sociais à Assembleia Legislativa. Chega de políticos profissionais que não têm compromisso com o povo. Vamos juntar forças para transformar o nível de vida da população de São Paulo. Conto com você. Joel Conceição, 40279. Esta é a praia do Toque-Toque Pequeno. Veja o óleo derramado. Somente neste ano foram 6 derramamentos de óleo em São Sebastião. Infelizmente, o litoral não tem voz. Dê-me, com seu voto, essa voz. A esquerda tem nome. Aldo Rebelo. O povo precisou ocupar estes terrenos para ter casa para morar. Enquanto famílias ocupam a terra para garantir o direito à moradia, o governo Collor propõe aos seus amigos empreiteiros uma negociata de 500 milhões de dólares a pretexto de reformar a estrada. Aldo Rebelo, Federal. A nossa felicidade também passa pela nossa segurança. E é o governo que deve garantir a segurança das pessoas contra a violência das grandes cidades, distribuindo democraticamente a justiça pelo Estado. A questão central da política de segurança num governo social-democrata é investimento no homem. Para isso é preciso capacitar e formar os profissionais da área de segurança, melhorando a academia de polícia e as condições de trabalho dos policiais. Estruturar bem a carreira policial e pagar melhor quem garante a nossa segurança. Criar um centro de processamento de dados e um banco estadual de dados criminais sobre pessoas condenadas, procuradas, desaparecidas, veículos roubados, roubo de cargas de caminhão, tráfico de drogas, identificação civil e criminal. Dar vantagens para o trabalho noturno nas delegacias, garantindo o seu contínuo funcionamento. Fortalecer a polícia científica, adotando novas tecnologias e formando, inclusive, especialistas no interior. Fazer com que a polícia proteja melhor a comunidade, dando segurança para as escolas, para os locais de lazer do bairro. Reorganizar os conselhos comunitários de segurança e criar o Departamento de Polícia Comunitária. Fortalecer o Poder Judiciário, com melhor distribuição de justiça, multiplicando os juizados especiais e os juizados de pequenas causas. Construir mais cadeias para acabar com a impunidade que alimenta o crime. Pôr em funcionamento os presídios construídos. Distribuir os presos nas cadeias de acordo com o tipo de crime cometido e o tamanho da pena. Criar cadeias especiais para detenção de menores que pratiquem violência contra a pessoa ou reincidente contumazes. De acordo, aliás, com o Estatuto da Criança e do Adolescente recentemente aprovado. Criar o Televítima,
um órgão de coordenação e informação para prestar socorro às vítimas da violência, com a instalação de uma linha telefônica especial em todo o Estado. Criar o Fundo de Assistência às Vítimas da Violência, constituído, entre outros recursos, por parte do resultado do trabalho do preso. Na social-democracia, a eficiência da segurança vem associada à agilidade da justiça. Por isso, nós criaremos núcleos integrados de justiça e assistência. Amanhã, nós vamos mostrar a vocês como funciona esse núcleo. Covas, governador. Fim de semana da arrancada de Mário Covas. Na capital e no interior, uma festa só. Na cidade de São Paulo, uma longa carreata. Em cada parada chegava gente querendo material de campanha, querendo mostrar que está com Covas. Em Bragança Paulista, Covas ouviu eleitores, falou do que pretende fazer no governo e foi embora levando o presente. Nas ruas de Itabapoã, alegria e emoção. O povo quer Mário Covas. Noite em Bom Jesus dos Perdões e o mesmo entusiasmo dos eleitores. E nesta terça-feira, Covas visita a região de Ribeirão Preto e às 7h30 da noite faz um grande comício em Sertãozinho. Dia 11 de setembro, às 8 da noite, você está convidado para um encontro com Franco Montoro. Vai ser no Clube Pinheiros, na capital. É o jantar da arrancada para a vitória. Informações pelos telefones 813-4244 e 852-7799. Participe! Vamos eleger Franco Montoro, o senador dos trabalhadores. Declaração de voto. Por que vou votar em você, Mário Covas? Porque você tem dúvidas. E quem tem dúvidas? Tem dúvidas o ser humano sensível, que sabe que a vida é repleta de incertezas, que dependemos uns dos outros em qualquer situação, não importa qual seja a posição social, econômica, política. Tem dúvidas quem respeita o semelhante e que sabe que ele sofre e que deseja e quer confiar em dias melhores e que nos deposita sua esperança. Teve dúvida Cristo, que desceu na terra como homem e na cruz perguntou ao Pai por que o abandonara. A sua dúvida me traz tranquilidade, porque posso olhar nos seus olhos, Mário Covas, e saber que estarei olhando não para uma mercadoria à venda, não para uma máscara que se molda diferente a cada eleição, mas sim para alguém que é meu semelhante. Ter dúvidas, então, Mário, é a moldura mais bela da sua personalidade. E quem não tem dúvidas? Não tem dúvidas o ditador prepotente que prende e arrebenta? Não tem dúvidas o fanático cego pela loucura? Não tem dúvidas o falso que inventa justificativas para tudo? Não tem dúvidas o insensível para quem a dor humana não afeta, desde que ele atinja seu egoísta objetivo? Não tem dúvidas quem tem um coração de plástico? A dúvida não faz um homem fraco, faz a sua grandeza. Por isso, voto em você, Mário Covas. Seu xará, Mário. Espaço Comunitário. 1 minuto de informação que pode mudar o seu voto. Ricardo Narrati, engenheiro do ITA, advogado pela São Francisco, procurador da República. Tem novos pontos de vista sobre velhos problemas brasileiros. Este é um deles. Preste atenção. Nos últimos anos, todas as atividades econômicas se expandiram no Brasil, inclusive a sonegação fiscal. Só quem não se expandiu na proporção foi o quadro de funcionários da Justiça Federal. Resultado, trabalho demais, gente de menos e justiça em marcha lenta. Na Câmara Federal vou propor, funcionários inativos ou em excesso de outras áreas devem ser remanejados para cá. Gostou? Frequente esse espaço. Amanhã tem mais. Ricardo Narrati, 3113, Federal. Uma nova consciência em Brasília. Cesta básica isenta de ICMS. João Santana, 31177. Pela melhoria da educação e uma aposentadoria mais justa, Renato Batista, Estadual, 31222. Espaço Comunitário. Amanhã tem mais. O PTR é um partido de gente decidida. Tem gente do interior, gente da capital, todos decididos a lutar por São Paulo. Aqui, ninguém fica em cima do muro,
Porque São Paulo combina com decisão. São Paulo decide com o PTR. A criança brasileira não é menos inteligente que nenhuma criança do mundo. Nem a japonesa, nem a francesa, nem a americana. Nós devemos dar a ela oportunidades, senhores. Como a tecnologia da informática. O governo deve adotar em cada escola um computador. As empresas deveriam também fazer sua doação. E, sobretudo, dar melhores condições, melhores preços. Vamos fazer com que nossas crianças de hoje, no futuro, não sejam as analfabetas da tecnologia. Levi Fidelis, 2828. Eu ainda não tive a chance de ser deputado federal, mas estou tranquilo porque esses congressistas que só estão lá brincando não vão se reeleger. É aí que entra quem renova, quem não fica mentindo. Guanabara para deputado estadual, atual presidente da Sociedade Amigos de Jardim Brasil, vou lutar pelo direito do povo. Orlindo Rezende, número 28113. Morador no Horto Florestal Vila Rosa, o candidato do povo. João Roberto Martinez, 28127, advogado ferroviário. Uma nova consciência é sinônimo de trabalho, capacidade e dignidade. Milton Rosa, 28155. Se você foi meu aluno, me ajude a divulgar esse trabalho. Ecologia, educação sexual nas escolas. Relvas. Mário Palazini, deputado estadual, número 28110, na Assembleia Legislativa em defesa dos direitos do homem e da mulher. Petrúcio Silva, defenderei os companheiros da construção civil e do esporte varziano, 28119. Paulista de Tatuí, ex-vereador, lutarei pela igualdade de vencimento dos funcionários estaduais aos federais. Valentim Correia Neto, representante rural, representante do comércio varejista, número 2851, PTR. O PTR é um partido de gente decidida. Neste domingo de manhã, Fleury fez um programa que mais de 1 milhão de pessoas já fizeram e adoraram. Ele foi ao Memorial da América Latina, um dos centros de cultura mais importantes e bonitos do Brasil. É uma obra desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o criador de Brasília, e feita para o povo de São Paulo. Fica bem pertinho do metrô, para que qualquer pessoa possa chegar até lá sem problemas. No memorial, ninguém paga nada para consultar a biblioteca, a sala de vídeos, assistir os espetáculos que a cada semana lotam o teatro, levando a arte pertinho de você. Grandes nomes da música brasileira e latino-americana que você assiste sem pagar nada, porque o memorial é do povo de São Paulo. É uma obra pioneira, linda, cheia de vida. O Memorial da América Latina significa a concretização da ideia da integração latino-americana. Você sabe que no mundo inteiro os países estão se unindo em bloco. Na Europa, na Ásia, os Estados Unidos e o Canadá formam blocos de nações que vão trabalhar juntas para que as suas economias ganhem o mercado internacional. E a América Latina não pode ficar para trás. Nós precisamos ter a integração entre os vários países para que também formemos um bloco para atuar internacionalmente. E ao lado disso, o memorial significa uma opção de lazer, uma forma de lazer para a população mais pobre, para a população mais carente, que toma o metrô, desce aqui no memorial e se utiliza de todo esse espaço, da biblioteca, o auditório e desse espaço livre para que a população mais pobre tenha diversão e tenha acesso à cultura. É tendo acesso à cultura que nós vamos formar uma geração cada vez melhor para o futuro. Eu vou tratar aqui de um assunto que já tratei nesse programa. Se trata da escola particular. Foram tantas as pessoas com quem encontrei na rua que me incentivaram a continuar com a minha ideia, que eu quero me dirigir novamente a você, pai e mãe, que tem filhos em escolas particulares e que estão vivendo hoje o problema do drama da mensalidade. O governo Collor, no começo, congelou as mensalidades, depois congela, descongela e falou, bom, agora se virem, não tenho mais nada a ver com isso. É livre negociação. Mas livre negociação no meio do ano não dá. Não dá porque você não pode mudar de escola como troca de marca de sabonete. Livre negociação tem data, é no ato da matrícula. Lá você pode comparar orçamento e assumir uma responsabilidade. Mas depois, no meio do ano, não dá porque seu filho é pego como refém de uma negociação. Isso não pode continuar. É urgente a regulamentação por lei sobre o que é livre negociação entre pais de aluno e escola. Este é o meu compromisso como senador.
para que você não viva o drama que você está vivendo hoje. Na hora de votar, vale a decisão que a gente guarda dentro. Mais 8 cidades recebem Fleury. Em cada uma, o carinho sincero, o gesto emocionado de quem tem certeza de estar no rumo para um São Paulo cada vez melhor. Neste domingo, a caminhada de Fleury começou em Ferraz de Vasconcelos. Em Poá, a população saiu às ruas para ver Fleury. Foi assim também em Itaquaquecetuba. Em Guararema, o compromisso de Fleury com a Casa Popular. As casas que faltam para resolver o problema de Guararema. Eu vou trazer como governador de São Paulo para resolver isso uma vez por todas. Em Piritiba Mirim, as mais diversas e verdadeiras demonstrações de apoio a Fleury. A festa se repetiu em Salesópolis. E em Mogi das Cruzes, um grande comício que vai ficar na história da cidade. Em Suzano, milhares de pessoas se reuniram em mais um grande espetáculo de democracia. Muito obrigado pela presença aqui. E é isso que nos dá a certeza da vitória nessa eleição. E nesta terça-feira, Fleury e a Caravana da Vitória vão estar em Maracaí, Cândido Mota, Palmital e Assis. Venha você também abraçar Fleury, o governador que se precisa por aqui. Programa de Governo. Segurança. Meus amigos, eu volto a falar de um problema muito importante para você, para a sua família, para todo São Paulo, que é a questão da segurança. Eu já comecei a tratar desse assunto. Eu falei do Garra e da Rota, que eu coloquei na rua e agora, como governador, eu vou ampliar esses serviços. Falei do aumento do número de policiais, falei da construção de presídios. E agora eu vou continuar a tratar do tema segurança, sempre comparando o meu programa de governo com o programa de governo apresentado pelo meu adversário. O meu adversário tem apresentado o seu programa de governo de uma forma muito superficial, sem profundidade, de uma forma artificial. E veja, ele fala em reequipar as polícias civil e militar. Por que não reequipou quando foi governador? Vejam o que ele fez em matéria de reequipamento, a começar da aquisição de viaturas. No governo dele, foram adquiridas 1.609 viaturas em 4 anos, enquanto que no governo Quércia foram adquiridas até agora 6.511 viaturas, que já estão atuando em todo o estado de São Paulo. O rádio patrulhamento padrão, criado em 87, coloca o policial mais perto de você, garantindo sua proteção e segurança. Sempre em duplas, os policiais percorrem o mesmo trajeto todos os dias, zelando pelo seu bairro, pela sua casa. Eles conhecem você, você os conhece. São 2.841 viaturas de rádio patrulhamento padrão em todo o estado. Carros novos, super equipados, para dar segurança e também para prestar os primeiros socorros quando necessário. É um novo conceito de segurança para a população de São Paulo. No meu governo, eu vou ampliar o rádio patrulhamento padrão com 2.800 novos carros em todo o estado de São Paulo. Vou também modernizar e regionalizar o Copom. Você sabe que o Copom atende muito bem. Ele já foi modernizado na minha gestão como secretário da Segurança. E eu vou modernizá-lo ainda mais. Mas veja como ele já está funcionando. Esta é a mais moderna central de operações da Polícia Militar do Brasil. É o Copom de São Paulo, que ganhou com Fleury uma estrutura nova, totalmente computadorizada para levar a segurança com mais rapidez e eficiência para você. As atendentes recebem o chamado e imediatamente passam para os despachantes, que em poucos segundos já estão em contato com as viaturas policiais. Em menos de 3 minutos, o socorro já está a caminho. Tudo feito com a ajuda de computadores instalados para que a polícia funcione melhor para você. O Copom ajuda realmente a polícia a chegar mais rapidamente quando ela é acionada. E essa experiência nós temos que levar para o interior, criando Copons menores do que o de São Paulo, evidentemente, mas que atendam às regiões do estado. Além disso,
nós vamos fazer um grande trabalho de informatização da polícia, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, mas principalmente da Polícia Civil, para que acabe com essa história de cada vez que você vai numa delegacia, terem que bater o boletim de ocorrência em 8 vias na máquina de escrever. Poderá ser feito através de computador e esses computadores vão auxiliar, inclusive, o trabalho da própria investigação da polícia. Vamos implantar 20 laboratórios de polícia técnica em todo o estado. Eu descentralizei o atendimento da polícia técnica. Praticamente não existia polícia técnica no interior anteriormente. E agora ela já existe, mas faltam laboratórios adequados. Nós vamos implantar 20 laboratórios de polícia técnica. E vamos também colocar um novo sistema de comunicação. É necessário cada vez mais aperfeiçoar o sistema de comunicação da polícia, porque você sabe que sistemas modernos surgem muito rapidamente. E a polícia de São Paulo tem que estar realmente com equipamentos de primeira linha. E é por isso que nós temos que modernizar o sistema para que a comunicação seja cada vez melhor e o atendimento seja mais rápido. O meu adversário fala em melhorar o salário do policial. Mas por que, se ele fala em melhorar o salário do policial, ele piorou o salário do policial quando foi governador? No início do governo Maluf, o soldado ganhava 6,5 salários mínimos. Baixou para 4,3 salários mínimos. Enquanto que no governo Quercia, começou o salário do soldado em 5,5 salários mínimos e hoje ele ganha 7,2 salários mínimos. A questão não é apenas melhorar o salário do policial, é muito mais do que isso. O importante é valorizar ainda mais o policial, dando-lhe melhores salários, sim, mas também fazendo com que ele tenha oportunidade de cursos de reciclagem, onde ele esteja cada vez melhor preparado para exercer a sua atividade, fazendo com que haja o fim dos trabalhos burocráticos. O policial tem que exercer atividade policial. Ele não pode ficar exercendo atividade burocrática atrás de uma mesa. Para isso, nós temos que ter um quadro de auxiliares que cuidem dos serviços burocráticos, para que o policial exerça a sua atividade. E eu digo para você, o assunto de segurança é muito importante e eu vou voltar a falar nesse assunto. Mas o importante disso tudo é a filosofia de trabalho. Nós queremos uma polícia que seja uma polícia amiga do trabalhador, amiga da dona de casa, amiga do estudante, mas que seja uma polícia dura, enérgica, o quanto for necessário para enfrentar o bandido. Se nós fizermos uma análise a respeito dos planos de governo do Fleury e fizermos uma análise a respeito dos planos de governo daquele nosso adversário que confessou que mente nas campanhas eleitorais, nós vamos verificar que o Fleury ganha longe. Ele tem experiência, tem firmeza, tem capacidade, tem honestidade, não mente para o povo. Tem um programa de governo que vai fazer do seu governo um grande empenho para o desenvolvimento de São Paulo, para que haja mais equilíbrio social. É muito importante isso. Não adianta só o crescimento, não. Investimentos, obras, é preciso cuidar da área humana. É preciso que os jovens tenham condições de subir na vida, de serem mais do que foi o seu pai ou foi a sua mãe. O jovem tem, num regime democrático, o direito de subir na vida. E é isso que o Fleury representa. Também, no Senado da República, é isso que o AFIF representa. De forma que nós estamos nesta luta conscientes de que a população de São Paulo está acatando cada vez mais os nossos candidatos e nós vamos para a vitória. Fleury, governador. Eu tenho apresentado um quadro que ficou conhecido como promessa vazia. Aqui eu procuro demonstrar a diferença enorme que existe entre as promessas de agora do nosso adversário, Paulo Maluf, e a realidade do seu governo. Mostrando a enorme diferença que existe entre aquilo que ele agora promete que vai fazer e aquilo que ele fez na realidade. Eu tenho feito isso sem ofender ninguém, documentado em fatos e até com uma certa dose de bom humor. Mas agora eu tenho um fato muito grave para trazer à sua reflexão. Isso ocorreu no dia 17 de dezembro do ano passado.
Depois das eleições presidenciais, o senhor Paulo Maluf havia sido candidato, a TV Bandeirantes reuniu nos seus estúdios um grupo de políticos e de jornalistas para comentar o resultado das urnas. E aí, nesta noite, o senhor Paulo Maluf nos revelou a sua concepção de propaganda política. Se algum candidato vier aqui e disser, na campanha eleitoral, eu prometi o paraíso, e quem sabe eu não poderia dar o paraíso, ele fez o que ele tinha que ter feito. Na campanha eleitoral, eu prometi o paraíso, e quem sabe eu não poderia dar o paraíso, ele fez o que ele tinha que ter feito. Eu quero dizer para você, Neumann, com toda sinceridade, que a campanha eleitoral dá alguns exageros. Dá alguns exageros, dá mesmo. O governador, você está falando que a condição sine qua non para se eleger é não falar a verdade, é isso? Bom, o político mente um pouquinho. Quer dizer, se a gente for analisar, lógico, o político mente um pouquinho. Lógico, o político mente um pouquinho. Lógico. Não, lógico não é não. Pode ser lógico para ele, mas não deve ser lógico. A política tem um compromisso com a verdade. Não é mais possível, nos tempos de hoje, se aceitar a mentira como instrumento de ação política. Agora ele volta, é novamente candidato, faz novamente a propaganda eleitoral e, com as suas habilidades de vendedor esperto, procura de oferecer uma mercadoria de aparência atraente. Agora, depois do que você ouviu, dá para acreditar? Fazer pesquisa séria para saber qual a preferência do eleitorado numa eleição é um direito democrático. Mas Maluf continua usando as pesquisas de forma enganosa. Na semana passada, misturou números e comparou duas pesquisas diferentes. Uma comparação sem nenhum critério, feita apenas para confundir. Para Maluf, a pesquisa mais importante é sempre a do Ibope. Esta preferência de Maluf pelo Ibope está explicada nesta entrevista do diretor do Ibope, publicada na revista Veja. Aqui a revelação. O Ibope agora presta serviços para outro punhado de candidatos como Paulo Maluf em São Paulo. Curiosamente, é o Ibope quem dá o índice mais alto para Maluf. Cuidado, eleitor. Depois da promessa vazia, agora vivemos o tempo da pesquisa vazia. Deputados, PL. É preciso que você se junte com quem tem as mesmas ideias que você e participe. Esta eleição é uma oportunidade que temos para mudar o Brasil. Com a Fife, senador liberal. Você conhece a história do cavalo de Troia? Conhece? Então cuidado com o presente de grego. Vote em quem vai lutar pela sua aposentadoria, saúde, salário, educação. Vote Omar Ismael, deputado federal 2245, com a Fife Fleury. Heróis contabilistas, o tempo aqui, ó, é igualzinho ao nosso prestígio, nenhum. É aquele prazinho sem vergonha que o pessoal lá de cima nos enfiou e ninguém nos defendeu. O do Conselho fugiu da raia. Fiz a moratória nacional e vou acabar com essa bagunça. Vem comigo, Jair Leal, deputado federal 2262. O nosso compromisso é com a emancipação dos distritos. Com autonomia, a qualidade de vida de seus moradores será muito melhor. Bognar, deputado estadual, número 22222, com Fleury e a Fife. 30 anos ouvindo as mesmas promessas em épocas de eleições. Candidato pela primeira vez, não prometo nada. Prometo trabalhar com honestidade. Dê uma chance para São Paulo. Colombo estadual, 22221, a Fife senador. Você me conhece. Durante 35 anos comandei policiamento de São Paulo, inclusive rodoviário, e nunca dei moleza para bandidos. Sou também professor universitário. Lutarei por mais segurança e educação. Coronel Ralph, deputado estadual 22190, com a Fife no Senado. Sou Arthur Cerca, me candidato pela primeira vez. Darei orgulho ao meu eleitor, pois defenderei o que a população realmente quer e necessita. Não é preciso discurso, basta fazer. Vote certo, Arthur Cerca, 22188. Obrigado. Meu nome é Luiz Volgran, tenho 33 anos e fui vereador aos 18, prefeito aos 20 e coordenei por 4 anos as instâncias paulistas. Sou renovação com experiência. Volgran, 22120, com Fleury e a Fife. Quando prefeito da cidade de Limeira, eu fui chamado de prefeito das crianças. Grande foi o número de creches construídas, pois sempre entendi
que é através da educação da criança, desde o seu nascimento, que chegaremos lá. Fleury, governador. Lutarei pela remodelação do transporte ferroviário para que se torne mais eficaz, para que você chegue mais rápido no seu trabalho e tenha em sua mesa um alimento mais barato. Conto com você, João Neto, deputado estadual, 25242, com a FIF e Fleury. Não se esqueça, em Rio que tem piranha, Jacaré nada de costa. Eleja para deputado estadual o Jacaré e defenda a ecologia. Amigos de Piedade, Pilar do Sul, Ibiúna, Salto de Pirapora e Sorocaba. Quero ser a voz da região em defesa da agricultura. Vote Adalto, Federal 2515. Fleury, governador. Meu avô Júlio Bono foi o fundador de vários bairros da zona norte da capital. Naquela época havia muita segurança. Como deputado federal, pretendo devolver ao povo de São Paulo aquela mesma tranquilidade. Estamos no ano da alfabetização. Precisamos aprimorar o ensino da criança e também do adulto, pois a alfabetização é o alicerce da educação, da cultura e do ser humano. Neuza Luz, 2512. Estou com Fleury e a FIF. Fleury, governador. Deputados federais, PMDB. Sou Alberto Paixão, candidato a deputado federal. Lutarei no Congresso pela obediência e regulamentação da Constituição e proporei revisão das leis e dos códigos ultrapassados. Com Fleury, governador, a FIF, senador. Fleury, governador. A nossa luta é na defesa da igreja, na conquista do direito do trabalhador, do menor desamparado e também na conquista do jovem. Portanto, a 3 de outubro, votem Benevides Patrício, deputado federal, número 1580. Também com Fleury para governador e a FIF, senador. Deputados estaduais, PMDB. Amigos de São José dos Campos e Vale do Paraíba, quero ser seu deputado estadual, quero lutar por seus direitos na Assembleia Legislativa, vereador por 3 legislaturas, presidente da Câmara Municipal. Aqueles que nos conhecem sabem de nossa luta. Melhores salários para os professores e policiais, casas populares, meio ambiente e entidades assistenciais são algumas de nossas metas. Vem comigo, a FIF e Fleury. Fleury, governador. Fui vereador em São Vicente por 2 vezes, legítimo representante da Baixada Santista e Litoral Sul. Lutarei na Assembleia em favor do esporte amador, aposentado, funcionalismo público e a classe portuária. Lutarei pela metropolização da Baixada Santista, que resultará em grande benefício à população, através da unificação do transporte coletivo na região. Abílio Tchek, número 15.196, com Fleury, governador, e a FIF, senador. Fleury, governador. PST. Palavras do Quércia no Jornal da Tarde. Se eu não uso a máquina, vão dizer que eu uso. Então, eu uso. É prova de que ele raspa o cofre público em favor do seu candidato. A Justiça Eleitoral vai punir isso, tenho certeza. Sou seu deputado pra valer e quero continuar. Agora, em 3 de outubro, preciso do seu voto. Afanásio Estadual, 52111. Cinti, 5290. Tenho recebido inúmeras cartas de pais, de mães, de alunos de escolas particulares que reclamam dos altos preços das mensalidades. Se você também se sente lesado, escreva-me. Sou Cinti, candidato a deputado federal 5290. Estou muito feliz de estar recebendo várias cartas e inúmeros telefonemas a respeito do Cinti, o meu candidato a deputado federal. E gostaria de falar para você que é evangélico, para que você escreva a sua carta ao Cinti, dando a sua sugestão, o que é que você gostaria que o Cinti fizesse por você. Escreva a sua carta e não esqueça que o Cinti é o nosso candidato a deputado federal, número 5290.
você e eu, o empresário, o trabalhador, afinal, todos nós que formamos esse Brasil querido, temos uma obrigação. Vamos fazer um grande pacto. Vamos, todos nós, prometer que amanhã o Brasil será a nação do futuro. Com a nossa cooperação, com a ajuda de todos os partidos, inclusive do Partido Social Democrático. Vamos fazer um grande Brasil, o Brasil do ano 2000. O povo precisa de ajuda, de paz e tranquilidade. Vote no Bate que o PSD está com você. Para deputado federal, é o Bate do PSD. Para deputado federal, é 4-1. Tá chegando a hora. Agora faltam apenas 20 dias para este horário político chegar ao seu final. E apesar dos ataques, das calúnias e das acusações, Paulo Maluf continua tranquilo em primeiro lugar, com mais votos que todos os outros candidatos juntos somados. Isto faz com que seus adversários percam a calma e fiquem cada vez mais agressivos. Todos os dias, e você que assiste este horário é a nossa melhor testemunha, somos provocados invariavelmente em quase todos os programas. Em alguns momentos, a coisa chega a beirar o ridículo, ao inacreditável. Do alto do seu posto, o governador do estado aponta as suas baterias até contra mim e contra a equipe da TV Coração. É lógico que nós não vamos responder ao governador Quércia. Afinal, ele é o governador do estado de São Paulo e está de cabeça quente. E nós somos bem educados. Boa noite. No ar, TV Coração. O programa de quem verdadeiramente ama São Paulo. Bote esse grito da garganta pra fora. Não tenha medo que a espera terminou. Nossa bandeira foi tomando toda a praça. Por onde passa uma certeza ela deixou. Bola pra frente, dessa vez é diferente. Lava a alma minha gente, bate, bate coração. Chegou a hora de cantar em cada esquina, que a espera que termine, bate, bate o coração. Chegou a hora de cantar em cada esquina, que a espera que termine, bate, bate o coração. Um adesivo no carro, uma bandeira na mão, vamos lá, quero ver, só vai dar coração. Um adesivo no carro, uma bandeira na mão, vamos lá, quero ver, só vai dar coração. Vamos lá, quero ver, só vai dar coração. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Vamos lá, quero ver, só vai dar coração. Bote esse grito da garganta pra fora. Não tenha medo que a espera terminou. Nossa bandeira foi tomando toda a praça. Por onde passa uma certeza ela deixou. Bola pra frente, dessa vez é diferente. Lava a alma minha gente, bate, bate o coração. Chegou a hora de cantar em cada esquina, que a espera que termine, bate, bate o coração. Chegou a hora de cantar em cada esquina, que a espera que termine, bate, bate o coração. Um adesivo no carro, uma bandeira na mão, vamos lá, quero ver, só vai dar coração. Um adesivo no carro, uma bandeira na mão, vamos lá, quero ver, só vai dar coração. Vamos lá, quero ver, só vai dar coração. Vamos lá, quero ver, só vai dar coração. Um adesivo no carro, uma bandeira na mão, vamos lá, quero ver, só vai dar coração. Um adesivo no carro, uma bandeira na mão, vamos lá, quero ver, só vai dar coração. É isso aí, coração. Enquanto eles perdem tempo agredindo e caluniando, Paulo Maluf, de maneira tranquila e educada, segue em frente mandando seu recado ao povo da capital, do litoral e de todo o interior. Meus amigos, eu tenho sido um andarilho.
graças a Deus, tenho uma companheira, a Silvia, minha mulher há 35 anos, que me entende, me compreende e me estimula. Portanto, no correr da minha vida pública, eu sempre fiquei 2, 3, 4 dias da semana, todas as semanas visitando o interior. O interior, sabe, não tem uma só sequer das 573 cidades que eu não as conheça pessoalmente. O interior sabe que na maioria das cidades eu tive 5, 6, 10 vezes. O interior sabe que tem cidades grandes onde eu já estive uma centena de vezes. O interior sabe que eu fiz no mínimo 10 obras para cada cidade. E tem cidades onde tem mais de uma centena de obras minhas. Sim, eu acredito na pujança do interior, porque com o crescimento, com o desenvolvimento da nossa agricultura, da educação bem cuidada, da saúde pública em ordem, do emprego, da segurança, da habitação, eu não tenho dúvida, nós vamos ajudar o Estado como um todo. O interior, a grande São Paulo, o litoral, ou seja, São Paulo todo vai crescer. E com São Paulo crescendo, é o Brasil que vai se desenvolver. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. São Paulo é maluco, sim, senhor. A verdade e a mentira, muitas vezes, são muito parecidas. Todo mundo sabe disso. Mas por mais parecidas que sejam, felizmente, nunca a verdade deixa de ser a verdade e a mentira deixa de ser a mentira. Você não acha? Assim, se por acaso alguém lhe disser que as nossas entrevistas de rua não são 100% verdadeiras e você ficar na dúvida, tire a dúvida. É super fácil. Faça um teste você mesmo. No trabalho, no ônibus, na rua, experimente perguntar a 20 ou 30 pessoas em quem elas vão votar. Em 1 minuto, você acaba com a sua dúvida. E agora, mais uma entrevista sem cortes, sem montagem, diretamente da porta do estádio do Morumbi, ontem à tarde, antes do clássico Palmeiras e Corinthians. Você torce pra quem? Palmeiras. Eu voto no Corinthians. E você vota em quem? Maluf. Você torce pra quem? Corinthians. E vota em quem? Plínio. Por favor, você torce pra quem? Palmeiras. E vota em quem? O Dorico Paraguaçu. O governador. É o Doricos, na cabeça. Você torce pra quem? Corinthians. E vota em quem? Plínio. Você? Palmeiras. E vota em quem? Mário Covas. Você torce pra quem? Corinthians. E vota em quem? Maluf. Você, amigo? Eu, corintiano, Maluf. Você, amigo? Corintiano, Maluf. Você, amigo, torce pra quem? Sou corintiano. E vota em quem? Não vou votar em ninguém. Por favor, você torce pra quem? Nenhum, só tô acompanhando ele. E você torce pra quem? Palmeiras. E vota em quem? Vota em quem? Gol de quem? Vota em quem? Pra governador. Maluf. E o senhor torce pra quem? Paulo Maluf. Torço pro Palmeiras e voto Paulo Maluf. E o senhor torce pra quem? Palmeirense. E vota em quem? Mário Covas. Você, amigo, torce pra quem? Corinthians. E vota em quem? Vamos desse. Eu vou votar no Flávio Adalto e Maluf. Por favor, corintiano. E malufista também. Eu falei com você já, certo? Por favor, você torce pra quem? Palmeiras. E vota em quem? Maluf. Você torce pra quem? Palmeiras. E vota em quem? Maluf. Palmeiras, Maluf. E com vocês, Ferreira Neto, o senador de Paulo Maluf. Ferreira Neto, escrito aberto. Um espetacular comício em Santos, Ferreira Neto, juntamente com Paulo Maluf, iniciou sua arrancada final para a grande vitória em 3 de outubro. Nós vamos, meus amigos, para o Senado da República com a força de vocês, para acabar com a corrupção, para acabar com a bandalheira, para acabar com a bandalheira. Não podemos mais aceitar que o nosso dinheiro de impostos seja jogado fora num Senado da República e não faz nada pelo povo. Nós temos que moralizar o Senado. Meus amigos, vocês me têm no seu coração e podem acreditar que eu terei eternamente no meu coração o litoral paulista.
Mas, meus amigos, não basta me dar a vitória sozinho. Eu preciso de alguém que me ajude em Brasília a solucionar os problemas de São Paulo. Eu preciso no Senado da República. Eu preciso Ferreira Neto, o nosso senador.